Isto é PodSac. Bem-vindos ao 7º episódio do podcast, do PodSac, peço desculpa. Estou aqui com o Diogo Afrásio para mais um episódio e ele passará a apresentar os convidados. Olá, eu sou o Diogo Afrásio, hoje estamos com um episódio um bocadinho diferente, como é notório. No passado dia 9 de maio a SAC fez 32 anos de existência, e então este episódio é dedicado à secção de astronomia, então trouxemos aqui dois convidados muito especiais, um antigo presidente e o atual presidente da secção, Henrique e André. Olá. Olá. Força, Henrique, queres começar tu por te apresentares? Olá, o meu nome é Henrique Neves, eu sou estudante de Engenharia Física no ramo de Meteorologia. Fui presidente da secção de Astronomia entre 2018 e 2020. Fui vice-presidente no ano de 2018. Antes disso, participei em diversos projetos na secção de Astronomia. Entrei logo no meu primeiro ano do curso em 2016. Atualmente sou o coordenador do departamento técnico. Sou também o responsável de projetos como o Stratospoleca e o Fênix. Então pronto, outra vez eu sou o André, estou a estudar Física e ao contrário do Henrique, não entrei logo no meu primeiro ano para a secção, mas entrei no segundo e depois comecei como, um bocadinho mais tarde, comecei pelo responsável das Astronauts, ou seja, as observações noturnas e tudo isso associado, e depois passei ao vice-presidente do Henrique e comecei então o meu mandato depois em fevereiro do ano passado e estou aqui ainda como presidente. Exato. Um bocado, lá está, entraste para os astronautas, não foi? Sim, foi assim um bocadinho. A maior parte do pessoal é para os astronautas. Eu puxo um bocado mais, as observações. Exato, eu puxo mais as observações. Vamos só aqui dar um bocado o contexto histórico da SAC, se calhar, para as pessoas que não conhecem. Então, a SAC foi fundada a 9 de maio de 1989 com o objetivo de divulgar a astronomia, que é ainda o nosso principal objetivo, é divulgar a astronomia. E a SAC tem então 32 anos, como o Afrásio referiu. Desde 1989, a SAC sofreu por 3 vezes o fecho das suas funções por completo, devido maioritariamente a não haver membros suficientes para manter as atividades da secção. Em 1994 foi quando a SAC viu as portas fechadas lá atrás por falta de membros e foi então reativada por um grupo de estudantes do Departamento de Geologia. Estes estavam interessados em reativá-la, mas viram que lá está, que o maior problema que a gente também, agora este ano por acaso não temos tido, mas é arranjar membros para manter a secção. Este ano tentam bastantes membros, não é? Não, isso de facto é uma coisa que nos deixa muito felizes, porque principalmente começou um pouco antes do mandato do Henrique, foi a começar a reanimar, e este ano foi dos anos em que tivemos mais novos membros, apesar das circunstâncias atuais. Sim, Mas também se calhar por causa disso, não é? Tivemos mais presentes no Facebook, no Instagram, isso chamou muita gente. É possível. Começámos também com o podcast, muitas pessoas sim. ouviram e vieram. Sim, isso também é verdade. Lá está, embora não tenhamos as observações noturnas, estivemos mais presentes nas redes sociais. Pois. E chamou mais gente. Onde é que eu ia? Sim, pronto, lá está, eles viram que o principal problema era arranjar membros. Também é de notar que nesse ano, o Observatório comprou um telescópio e a SAC na altura fez um protocolo para se usar o telescópio, o que ajudou também a manter a secção ativa. Desde aí a SAC tem basicamente mantido as portas abertas, retirando ali no ano de 1996, que teve ali um bocado no senão devido à falta de participação dos elementos da direção, e então teve mais inativa também. Honestamente, se eu puder dar aí uma... Força, estás mais conhecido. Infelizmente a secção sempre teve, à semelhança de outras secções culturais e desportivas na Associação Académica de Coimbra, sempre tivemos algum problema em conseguir pessoas e, por exemplo, no ano em que eu entrei, em 2016, foi um ano em que de facto houve um grupo de estudantes pegou na secção, mas honestamente quase imediatamente a seguir, quando esse grupo de estudantes se formou, a secção também ficou morta
E o mote, exatamente, da minha primeira direção foi exatamente criarmos uma mentalidade na secção para que a mentalidade não fosse só vamos nós fazer isto, este projeto, etc, mas sim, vamos fazer isto de modo a que haja gente a seguir para assumir as nossas funções quando nós nos formos embora. E aliás, foi por essa razão que o André Neves foi meu vice-presidente, e eu penso que essa seja a razão pela qual devemos sempre escolher os nossos colegas na direção, exatamente sempre a pensar no futuro da secção, que acaba por ser o mais importante, para além das pessoas que cá estão. E exatamente, nós neste momento temos bastante pessoal, temos bastante atividade. Lá está o Stratos Polka, que é um projeto técnico que tem 29 membros, dos quais nem todos são da SAC, mas a grande maioria são da SAC, e o projeto é da secção. O Fênix é um projeto com a Universidade da Beira Interior, dos quais 14 membros são da secção também. E temos outros projetos interessantes também para vir, que são da secção, e também temos as Astrotalks, temos as Astronights. E também tivemos um projeto interessante que foi o Passat 2. O Passat 2. Isso Sim. também foi o primeiro grande projeto técnico da SAC. Foi numa competição do MIT Portugal. E já eu só explicar o conceito porque é uma coisa bastante engraçada. Porque aquilo era uma competição para ver, basicamente, nós tínhamos disponível um espaço num rocket que ia atingir altitudes que chegavam a New Shepard da Blue Origin. Exatamente. Que ia atingir altitudes de microgravidade. E então a nossa proposta para essa competição era construir um número de pi pelo número de batimentos que existia entre uma parede. Sim, exatamente, colisões entre uma parede e dois blocos. Isso depois era mais difícil estar a explicar os pormenores todos, mas é assim um conceito muito estranho. E nós, como precisávamos de zero atrito para isso, porque é necessário isso, foi essa a nossa proposta. E eu lembro, ficámos nos 4 finalistas, infelizmente não conseguimos ganhar, mas eu lembro-me que um dos comentários que lá estava em baixo era que eu nunca tinha visto uma proposta tão tipo fora da caixa e tipo assim tão estranha, porque de facto o pessoal, se for preciso, sugeriu as experiências mesmo, por exemplo, a nível de biologia, de crescimento de plantas em microgravidade. Os clássicos, mas foi o canhão. E depois temos a funciona melhor, se calhar. Exato. Sim. Depois temos a SAC ali a tentar construir o número de pi com essa... Mas por acaso é interessante falares nesse projeto, porque eu acho que esse projeto, pronto, nós antes tivemos o ITER também, que era um projeto de fazer um lançamento de um balão em Coimbra, com uma experiência. Na altura a ideia inicial era fazer a captura de micrometeoritos, se não me engano, e de outras coisas que houvesse, e também fazer algumas medidas, só que esse projeto teve sempre muitos problemas e foi prolongado ao longo de 10 anos, se não me engano, uma coisa assim. Ainda foi bastante tempo. Sim, foi sempre, e sofreu muitas alterações, sim. Mas a verdade é que o Passat 2 é que acabou por ser depois o projeto que foi a alavanca para depois termos o Stratos Polka e para termos uma equipa que fizesse isto. E hoje em dia, acho que felizmente temos os projetos técnicos fortes e também temos as outras componentes de divulgação bastante fortes. Exato, lá está. Referir aqui, como eu referi, aliás, como não. Eu referi aqui que o nosso objetivo principal é divulgar a astronomia, mas nós temos projetos técnicos bastante fortes. Sim, não só na área da astronomia especificamente. Sim, astronomia, astrofísica e astronauta. Exatamente. Mas como o Peixinho disse no episódio, eu incluí a astrofísica nesse ramo da astronomia. Estudo o espaço em geral. Porque de facto tu disseste, e bem, que nós tentamos divulgar a astronomia, mas eu gosto mais de divulgar a ciência pela astronomia. Porque isso é uma das coisas bonitas deste ramo, é que num contexto astronómico temos biologia, temos medicina, ou seja, é uma diversidade de áreas científicas que têm de ser remodeladas para aquelas condições especiais. Claro, e o pessoal agora por exemplo, da propulsão, que ele também tem muita química, não é? Sim, exatamente. Sim, e hoje em dia o espaço... Já agora referir aqui, quando a frase está a falar da propulsão, está a referir-se ao projeto Fênix, o projeto do fogo que estamos agora a fazer.
Mas como eu ia dizer, hoje em dia esta parte da astronomia e do espaço tem cada vez maior interdisciplinaridade, como estava a dizer o André, e a prova disso, e a prova também que a secção tem crescido, tal como a Universidade de Coimbra tem crescido nesta área, é que hoje em dia temos, por exemplo, um centro de investigação na Faculdade de Direito para o espaço, para a lei espacial. Temos o Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas, nomeadamente o Grupo de Instrumentação para a Astrofísica, o IASTROK. Temos o Instituto de Astrofísica, que agora recentemente também entrou no espaço. Da parte da UC também é uma iniciativa que se chama UC Space, que vai abrir em breve. E a verdade é que a secção de Astronomia foi também, ao longo destes anos, desde 1989, um pouco escola onde todos os nossos professores agora que cá estão a dar aulas, e outros que saíram também, mas principalmente os que ainda cá estão e que se formaram cá, passaram pela secção de Astronomia, o que é bastante interessante até às vezes encontrar nos cartões dos membros antigos, encontrar lá professores que nós conhecemos. Inclusive o nosso mentor do Stratos Polka, o professor Rui Prato. E depois, por acaso, uma vez a mexer nas coisas da sala, encontramos o cartão de sócio, porque antes fazia-se isso, e pronto, oferecemos, e ele ficou todo contente. Eu penso que ele disse, olha que puto que está aqui. Sim, era para a falta antiga. Claro. E também o criador da licenciatura em Física, o professor Fernando Nogueira, também acho que passou para o SAC, não foi? Pois, isso são informações que... Eu acho que já ouvi tenho de explorar isso. Não, mas a verdade é que houve muitas pessoas, felizmente, que passaram pela SAC, ou pelo menos conheceram a SAC nos seus tempos de estudante, e que agora são professores e são investigadores. E nós eventualmente também lá iremos chegar. E lá está, a secção desde 1989 que tem crescido muito e também tem acompanhado o crescimento da universidade nestes aspectos. Mas aliás, mais que professores, já me aconteceu bastantes vezes, por acaso, uma vez estávamos numa observação numa escola, para os miúdos, e lá na altura a escola também convidou os pais a participar. E depois vem um senhor, eu já participei na secção de Astronomia. Eu assim lá no meio, a sério, depois parece que se criou ali uma amizade e pronto, estivemos a trocar histórias, ele depois a sugerir ideias, depois a contar qual que era a perspectiva ou a mentalidade na altura. Isso por acaso é uma coisa bastante interessante, porque se nós formos, há um artigo de jornal que nós até temos aqui moldurado, que fala muito da criação da secção e como foi numa altura de muita mudança para a astronomia, para a astrofísica, e por exemplo, penso que coincidiu mais ou menos com a entrada de Portugal, ou pelo menos as conversas para a entrada de Portugal na Agência Espacial Europeia, sim, porque foi em 1989, exato. E é curioso como ainda hoje o discurso é quase o mesmo, porque na atualidade, pronto, estão a acontecer cada vez mais coisas, e é engraçado como esse discurso permanece e os objetivos permanecem os mesmos. Parece que a sociedade está em constante... Aqui, quando houve aquela falta de estudantes que eu referi, uma coisa que ajudou a haver mais membros na secção foi que abriu um curso de astronomia, o que trouxe pessoal interessado no ramo da astronomia para a secção também. Sim. Lá está, esse boom. Pois. Sim, mas agora também, cada vez, agora nos últimos 5 anos tem havido também uma grande... Sim, lá está. Procura com essa ciência pelo espaço, se calhar também tem mais gente agora. Com a comercialização da viagem espacial, é isso, SpaceX, a Blue Origin, essas coisas. Eu acho é que, por exemplo, lá fora, essa noção já existia há mais tempo. Que, por exemplo, cá em Portugal existe muito a ideia, por exemplo, de engenharia mecânica, engenharia eletrotécnica, essas engenharias clássicas só poderão fazer aquilo para que elas são treinados. Mas depois, só agora é que nos estamos já a perceber que, de facto, num ramo espacial, todas estas áreas, e nós aprendemos isso à força toda no Stratos Polka,
opa, nós precisamos mesmo de pessoal de mecânica, precisamos mesmo de eletrotécnica e acho que essa ideia está cada vez a chegar mais cá. E por isso é que as pessoas também se apercebem que para entrar neste tipo de indústria não é preciso um curso de física ou de engenharia física, é só ver os conhecimentos deles e aplicar nesse contexto. Sim, isso é um tema que nós já falamos até várias no podcast. Sim, já tivemos cá o Tiago, que é de medicina, e que ele também está no projeto Fênix e também tem um papel essencial lá. Sim, por exemplo, medicina é exatamente se calhar uma daquelas áreas em que as pessoas que vão para a medicina nem sequer pensam muito no espaço, mas hoje em dia é das áreas que em termos científicos está a ter um dos maiores booms exatamente por causa da exploração espacial. Exato. Aliás, tivemos um astronauta a falar, juntamente com o Núcleo Santos Física, está numa palestra, o astronauta Michael Meyer, ele é médico, ele fazia investigação em medicina. Sim. Eu queria puxar outro tema então, que era, eu queria falar como é que começou, não sei se vocês sabem, ou como é que é, a parceria ou a amizade que há entre o Observatório e a secção de Astronomia. Por acaso, se me deixares força, por acaso a relação com o Observatório sempre foi um pouco sinuosa, tanto com o Observatório como até com grupos de astrónomos amadores, porque a secção lá está, a secção sempre teve este problema de pessoal, agora nem tanto, felizmente, mas sempre houve alturas em que tivemos relações muito fortes com o Observatório, tanto que nessas alturas, nos anos 80 e nos anos 90, se calhar foram as alturas em que realmente era bastante mais forte, mas depois foi-se desvanecendo, houve anos em que, não havendo pessoas na secção, também as pessoas no Observatório iam mudando, então também se ia perdendo essa conexão. E, por exemplo, eu quando entrei para a secção, nós fazíamos as observações exclusivamente separadas das do Observatório, aliás, nós nem sequer íamos às observações do Observatório, e depois é que se começou a fazer o contacto e a tentarmos organizar para nós irmos às observações do Observatório, o Observatório ajudar-nos nas nossas observações, levando material, e acho que só agora é que está a ficar mais consolidado. Mas lá está, sempre foi uma relação muito sinuosa por causa da questão de pessoal, e também por causa, pronto, o Observatório também é uma unidade orgânica, também tem os seus responsáveis e as pessoas vão mudando, portanto também é a evolução natural das coisas, e eu penso que a evolução natural no futuro será essa reaproximação, mas isso o André pode falar melhor. Não, isso, de facto, não, acho que nunca vimos esse tipo de relação como defeituosa. Os dois lados têm perfeitamente a ganhar, nós ajudar na divulgação deles e na... É uma coisa que eu acho muito interromper, que é, eu acho que há muita gente que nem sequer sabe que existe um observatório. Sim, a localização do Observatório. Sim, mas isso também percebo, porque tem de ser um bocadinho longe da cidade e tal. Sim, exato, lá está. O Observatório, mesmo assim, hoje em dia, a localização do Observatório já não é ideal. Mas a verdade é que muitas vezes só isso é um entrave. E a localização do Observatório também é um bocado de um contexto histórico. Sim, porque o Observatório era aqui no Paço das Escolas, era um edifício, que entretanto foi abatido, o edifício já não sei. Sim, foi abatido. Penso que foi, eu não sei se isto é verdade ou se é mito, mas penso que o que disseram é que o Observatório estava de facto no pátio das escolas. Sim. Mas que está para ver. Mas não sei se isto é verdade, porque só o Zé acho que foi lá. E ele queria uma melhor vista. Eu queria uma melhor vista para o Rio. Não sei se isto é verdade, se não. Não sei. Sim, mas na altura lá está. Mas na altura a cidade ali já estava muito desenvolvida e aquela zona onde está atualmente não tinha as casas que tem atualmente. Mas depois passou para, penso que é um terreno que é atrás dos hospitais da Universidade de Coimbra. Teve aí uns anos. Sim, aqui em cima. Aí sei, da Silva, acho eu. Depois já não sei. Não interessa. Eu sei que aí neste momento é a parte de geofísica, é um centro geofísico. Eles têm lá de geomagnetismo, acho eu. Sim. Mas não de geomagnetismo. Depois passou realmente para Santa Clara, para a margem sul, onde está agora. Eu era de lá de São Martinho, eu lembro-me de ir em puto, ia lá ver, quando faziam aquelas atividades, lembro-me de lá ver a SAC, lá desde puto, adolescente, mas lembro-me de lá ir e de gostar daquilo e de achar engraçado a ver essa parceria
entre não era só o SAC, mas a Alpha Centauri também. Sim, Exatamente, sim. Sim, exato. Por exemplo, a Alpha Centauri é um dos casos que a secção já teve mais conexões, depois já perdeu. Porque lá está, as pessoas vão mudando tanto de um lado como do outro, mas eu acho que no futuro é consolidarmos essas colaborações, mesmo, por exemplo, com o Centro de Ciência Viva Rómulo de Carvalho também, com o qual até fizemos uma troca, por assim dizer, em que eles nos ofereceram livros e nós lhes demos o nosso espólio de imagem, de filmes. E eu penso que o futuro seja mesmo esse consolidar de relações com todas as pessoas que estão interessadas no espaço, basicamente. Exato, e esse consolidar de relações, este planeamento, não é algo que esteja tipo planeado teoricamente, mas é algo que já está a acontecer. Sim, vai acontecendo. Sim, é uma coisa que eu penso que planeado atividades com o Rómulo de Carvalho para o futuro. Mas, por exemplo, colaborações como, por exemplo, como a Rómulo de Carvalho, penso que foram um bocadinho afetadas pela pandemia, porque era, por exemplo, as Astrotalks, por exemplo, um antigo ciclo de cinema que nós fazíamos, era em parceria com eles, mas depois com a pandemia isso foi muito difícil. Exato. Mas já está, o nosso plano é esse mesmo, é depois reanimar essa e crescer, porque toda a gente tem só a ganhar com não vamos bem reanimar porque nós já temos, e da parte do podcast, já planeado com o Rómulo de Carvalho um episódio. Sim, já está. Já está planeado, depois mais tarde serão divulgadas mais informações, mas para já temos planeado isso. Portanto, não é algo que tenha morrido, é algo que sim, claro. ainda continua a ocorrer essa interação. Sim. Exato. Eu queria então puxar o tema, se posso. Se calhar é uma coisa que nós temos aqui a falar, uma coisa externa, como é SAC que é visto e como a história é um bocado assado, mas eu gostava de falar um bocadinho mais de uma coisa mais interna. É uma coisa que eu já falei nas várias reuniões, já tivemos, que é o astroacampamento. Que nunca aconteceu. Não, já aconteceu. A secção já teve um astroacampamento na altura com o grupo ecológico, mas isto foi no início da década de 10, portanto, 2010, por aí. Nem sei se só estava a perguntar, que era, gostava que partilhassem, que tem um bocadinho mais experiência que nós, e se calhar nós também, o tempo que cá tivemos também foi com a pandemia, que era algumas saídas que tenham tido, para observações, tenham tido sido mais marcantes. Uma magia especial. Saídas. Mas sim, estava a falar do acampamento. Não, por exemplo, do acampamento. Isso, eu até acho que foi antes de 2010, porque nós, aliás, quando encontramos os cartões antigos dos sócios, descobrimos também umas fotografias em que, pronto, já era malta no acampamento, mas fotos muito antigas. Fotos ainda de revelar. Sim, fotos ainda hoje, ainda por revelar. E depois, pronto, a ideia foi surgindo. Mas é aquele projeto que nós temos que está assim, pá, é este verão. Sim, infelizmente eu acho que estava bastante consolidado agora para outubro do ano passado. Um astroacampamento, só que era exatamente isso que eu ia referir, foi, lá está, até era eu que estava a organizar esse acampamento. Já estava tudo marcado. Aliás, eu já tinha pago a minha estadia lá no Parque Campismo, que aquilo era pré-pagamento por causa da situação de Covid. Portanto, que acabei por ir para lá no mesmo esses 3 dias, tipo umas mini-férias. Mas sim, era para ser até na Serra da Estrela, ou seja, longe de poluição luminosa e já para fazer as observações e isso tudo. Iam ser, acho que era 2 noites. Acho que era qualquer coisa. Sim, eu penso ou uma noite. Um fim de semana. Sim. Acho que era um fim de semana. E de manhãzinho, por exemplo, ao sábado e chegar à noite tudo. E não tínhamos só planeado observações, tínhamos planeado tipos de atividades, filmagens, esse tipo de coisas. O pessoal se divertir. Sim, mas eu acredito que seja um ambiente propício para haver boas histórias. Juntar 5 malucos que gostam de olhar para a estrela. Então deixa apoiar nessa tua parte da pergunta. Por exemplo, eu acho que uma das coisas mais engraçadas é que cada observação tem uma peripécia. É que há mil e uma coisa por onde podemos pegar. Por exemplo, uma que eu me lembro, que é se calhar aquelas que nós contamos mais, é que o nosso telescópio, aquele, tem uma pega do lado. E depois
eu ajudei porque aquilo é preciso as pessoas Sim, é muito pesado. pegar. Sim, só o telescópio pesa 32 kg, fora o E tripé. por norma, nós íamos no jeep do Luís Gonçalves. E nós a arrumar o telescópio na parte de trás, ele deixa a pega de fora. Eu assim, Virado para fora. ó Luís, tem cuidado com o telescópio, a fechar a porta e fecha com cuidado que pode bater. Eu viro as costas assim, tá, um bilhete estilhaçado. Depois éramos uns 7 ou 8 marmanjos assim uma hora a olhar, o que é que vamos fazer agora com o vidro do carro? E histórias dessas, por exemplo, uma vez fomos a Tondela, a uma escola de uma associada nossa, a Bárbara, e pronto, depois não estava nada planeado, os amigos dela vieram ter connosco lá à escola, para também ver os professores, e depois fomos ao café, por exemplo. Sim, ainda fomos bons. Sim, Um sim. copo e depois é que nós para comer. Sim, saímos lá, Sim. era que uma da manhã, Já não me recordo. Já não me uma e recordo. qualquer coisa, a quarta das duas. Pois. Sei que chegámos a Coimbra, eram para aí umas 3 da manhã. Pois. Sim, sim. Olha lá, há sempre pequenas histórias que se pode contar e pequenas ligações. Claro, mas eu acho que também é o interessante. não é? Mas eu lembro-me dessa que eu, a dada altura, achei que estava perdido. Foi naquela altura, estavam com as obras no IP3 e Eu tivemos lembro que desviar do que IP3 Pois foi. e a dada altura estávamos, epá, não sabemos onde é que estamos. Nós perdemos. Pois foi. Mas o que vale é que depois chegámos Por cá a acaso, Lisboa. uma das observações, obviamente que o vidro partido foi um dos momentos Icónico. mais engraçados da minha direção, em que devo admitir que tive 10 minutos em que me sentia ligeiramente estressado a pensar nas contas da SAC, mas honestamente, e agora que falas e muito bem da parte da camaradagem e da parte do que nós adquirimos aqui, para além, obviamente, dos conhecimentos técnicos, etc., as melhores observações, ou as observações que me deram mais gozo, até foram as observações que nós fazíamos ao pé da nossa sala antiga, ali ao pé da psicologia, durante janeiro, que é a época de exames dos alunos da Universidade de Coimbra, e a malta toda estressada, e juntávamos-nos lá e tivemos 2 ou 3 noites até por cada época, em que estávamos lá bastantes horas e a malta esquece tudo e está lá junta. Exato, e penso que mais do que fazer só comunicação externa, esta parte também interna, ainda bem que falaste no assunto, é bastante importante. Sim, exato. E já agora, lembrei-me de uma outra história bastante engraçada. Força. Foi, nós planeámos uma observação e fizemos o post no Facebook e tudo. Só que depois, 1 hora ou 2 antes, o céu todo tapadinho. E nós assim, então o que é que vamos fazer? Então temos que cancelar. Depois vamos à sala para cancelar, o céu abre assim. Calma, ainda dá, mete a post que afinal vamos fazer. E tivemos neste de trás para a frente aí umas 3 ou 4 vezes. E depois o céu abre, ok, vamos lá, rápido, chamar as pessoas. E depois chegámos lá, cobra outra vez, começa a chover. Eu tiro o casaco, meto por cima do telescópio para eu não semear e cheio de medo. Quase não podemos correr com o telescópio, que aquilo é muito pesado. Sim, mas foi quase, foi semelhante a Eu estava a correr aquilo, o tempo é que. Acho que as situações com o tempo são mais engraçadas. São aquelas que nós não estamos mesmo. Sim, isso é imprevisível. Já. Nós não sei, o que é que vamos imprevisível. fazer aqui? Será que conseguimos fazer? Faz-me lembrar quando fomos também, fizemos a parceria com o Coro Misto. Sim. Eles fizeram um concerto, nós fomos lá para fazer uma observação, fomos ver o tempo, não estava. Chegámos à sala, estava nublado, abriu e nós já ficávamos de volta, o telescópio estava aberto. Chegámos lá, montávamos os telescópios, fechou. E nós, É só se fosse uma coisa pequenina e leve, levava-se assim, olha. Tu levas debaixo do braço. a coisa é que, aliás, quando foi, já viemos esta sala. Portanto, Sim. foi, já são 4 lances de escadas, temos que subir com o Pois é, telescópio, Sim, subir sim, e descer. Olha, Fónix, queres falar um bocadinho do percurso de onde esteve a SAC, agora está aqui? É assim, eu vou ser honesto, o primeiro sítio onde a SAC esteve é um pouco do meu desconhecimento, porque pronto, a SAC sendo da Associação Académica de Coimbra deveria ter um espaço fixo na associação, no edifício sede, mas não tem, até hoje. Eu sei que nós já tivemos espaço no departamento de matemática, onde também já fizemos observações no terraço, se não me engano. Sim, Já trabalhámos também com o departamento de física, mas aí penso que nunca tivemos um espaço físico.
e o espaço onde nós estivemos mais tempo foi num sítio muito recôndito, mas muito próximo de tudo, ao fim de contas, mas mais acessível, a verdade seja dita, para veículos e para telescópios, que foi no Polo 2, se não me engano, da Faculdade de Psicologia, ao pé das Cantinas Verdes. Exato. As antigas Cantinas Verdes, e agora estamos aqui temporariamente no espaço do Conselho Desportivo, e espero que no futuro breve estejamos num espaço mais condigno para a secção e para os 32 anos. Aqui no edifício da ACE. E aliás, A diferença... Que não seja no último andar. Pois. Para subir com os telescópios. Exato. Mas as observações que o Henrique falou internas, que também foram muito importantes para nós, era pronto, nesse mesmo espaço das antigas Cantinas Verdes, que aquilo era só pôr o telescópio no lado e estar lá na galhofa. Eu recordo uma vez que tentámos fotografar um cometa. Sim. Como é que se chamava o cometa? Isso agora já é Mas nós não foi das primeiras vezes que começámos a fotografar e a começar a entrar nesse mundo, mas depois era só uma manchita verde. Mas será que é aquilo ou estamos todos cegos? Mas não, pronto, foi. E depois também processo de aprendizagem, todos ali a aprender todo um bocadinho. Sim, eu penso que o grupo atual, que tem crescido desde 2018, essencialmente tem aprendido bastante uns com os outros. Sim. E temos sido capazes de transmitir a informação e o conhecimento uns para os outros. Exato. Tem sido bastante Aliás, agora importante. estamos a fazer uma coisa que não costumamos fazer, que é nas pastas deixar um guia para o próximo coordenador do grupo. Exato. Sim, Terem uma marcação. Aliás, Sem passagem de pegando, pasta. exatamente, vamos começar na pasta. Pegando o que estás a dizer, eu quando entrei na SAC, para mim, conceito a astrofotografia, tiravas uma foto, está a andar. Claro, sim. Nestes 2 anos que cá estive, fiz, até por uma questão de melhorar, fiz montes de pesquisa em astrofotografia, as minhas fotografias melhoraram bastante, e embora não tenha tido ninguém para que soubesse e passasse informação, porque a câmara também estava na SAC há pouco tempo, nem ninguém tinha feito essa pesquisa, mas é algo que eu fiz pesquisa e agora estou a passar a informação para os colegas. Mas eu tenho um dos antigos sócios da SAC e aproveito também para fazer publicidade por ele, que é o Cédric Pereira. Ele já veio para a SAC com alguns conhecimentos e também foi ele que nos e ainda hoje orienta. Sim, já tivemos workshops com o Cédric. Exatamente. Também foi uma pessoa importante nesse sentido para a SAC, realmente guiou-nos um bocadinho e o trabalho dele é incrível. Bom, acho que é Cédric Pereira.space. Acho que é isso. Acho que sim. E ele também nos ajudou a alinhar tudo isso e até agora tem sido só. Sim, mas coisa fácil. Eu acho que é isso que tu ias acabar de dizer, é essa coisa, passagem de pasta e de escrever um guia, ele agora estava a fazer um guia um bocado em mais específico detalhado. sobre o Cédric, eu tentou escrever uma espécie de sebenta para deixar cá sobre essa fotografia, para ficar no futuro. E o Cédric é uma das pessoas que me tem dado a ajudar a escrever isso e a rever se aquilo está bem, se não está. Porque eu acho que aquele problema que tu disseste no início, que pronto, a secção tem muitos momentos de paragem, é porque se nós restringirmos só a um grupo de pessoas todo o conhecimento e tudo isso, claro, depois acaba. quem vem esse grupo depois já não vai ter disponibilidade e não existe. Exato. E para manter essa uniformidade durante os anos, é extremamente importante ir apostando nas pessoas novas, confiando nas pessoas novas, procurando ao máximo que eles tenham todos os erros que nós aprendemos, explicar como não os fazer. Exato. E assim aos poucos tentar aumentar o tempo de exposição da SAC e não tenham ali tempos mortos, como já vem do nosso. Por acaso é engraçado e pronto, olhando aqui, se calhar eu acho que sou mais velho nesta mesa em relação à presença na secção, é engraçado e quase que deixa uma lágrima ao canto do olho, porque quando eu entrei para a direção, a verdade é que não havia os documentos da Drive, os documentos quer que fosse digitais que houvesse da secção, pura e simplesmente não nos foram dados, não havia das direções passadas, então a minha direção basicamente fez tudo do zero
até porque se vocês forem à Drive, reparam exatamente isso, é que não há nada antes disso. Portanto, é um orgulho e é um gosto, e lá está, é prova de que o projeto tem sido conseguido, é exatamente isso, é que estamos a evoluir, as direções estão a evoluir constantemente, porque assim, a verdade é que hoje em dia, maioritariamente, e felizmente também já estamos a ficar mais interdisciplinares, mas maioritariamente continuam a ser estudantes do Departamento de Física, desde 2016. Sim, mas também já temos biologia, sim, mas temos de enfermagem. Sim, mas eu estou a dizer nas questões, por exemplo, da direção. Ninguém tinha conhecimento, por exemplo, da parte das contas, como é que se tratavam as contas, como é que se tratava a parte da papelaria, etc. E hoje em dia eu acredito que isso é um conhecimento muito mais consolidado e muito mais transmitido de uma direção para as outras, o que é bastante positivo. Só uma coisa, para além de transmitir, o facto de termos criado também ligações entre nós também ajuda, é uma distância de uma chamada, conseguimos esclarecer tudo e, por exemplo, enquanto for preciso o Henrique, quando começou a direção, não for preciso ninguém que ligar, tinha de aprender por ele. Eu já tive a sorte, por exemplo, se houvesse algum problema, tens o Henrique, não é? conseguia esclarecer. Os presidentes têm o André e o Henrique. E espero que depois o próximo presidente, não sei se já posso dizer. Sim, já foi eleita. A Joana, espero que ela sinta também esse vontade. Se não estou em erro, vai ser a primeira. Não vai ser a primeira presidente. Não vai ser a primeira presidente. Nos últimos anos. Mas não sei até que ponto é que tivemos já uma mulher como presidente e vice-presidente. Exato. Isso é que já não sei. Sim, mas já tivemos como presidente. Sim, mas como presidente e vice-presidente, se calhar não tivemos. Sim, isso não tem conhecimento. Mas podemos ir abrir o livro de datas, se quiser. Eu estou certo que a gente continuará a falar disto durante muito mais tempo, a falar sobre a história da SAC e as histórias engraçadas que temos da SAC, mas o tempo do episódio está a chegar ao fim. Supostamente agora isto era para ser live, íamos ter perguntas do público, não vamos ter. Referir só, então, para os nossos ouvintes, que dia 15 de maio temos a proximidade da Lua e de Marte. Em dia 26 de maio temos o eclipse lunar e referir que nas próximas noites os planetas rochosos vão estar todos visíveis no céu noturno. Bem, obrigado André por teres vindo, obrigado Henrique por teres vindo. Obrigado. E aos nossos ouvintes, até à próxima. É isso, obrigado também por terem vindo e até à próxima.